gente. Eu recebi vários pedidos de mamães, papais pedindo para explicar um pouco qual é a mágica que eu faço, que meu bebê já faz cocô no vaso com 4 meses. E eu já falei, gente, não é mágica. É, Isso é um método que se chama Elimination Communication. No Brasil a gente batizou isso de higiene natural infantil. E na verdade é como o nome já fala mesmo em inglês, é a comunicação entre a mãe ou o cuidador e a criança e o bebê. E para isso acontecer, a gente não precisa a mãe ser vidente, não precisa o bebê ser superdotado, não, nada disso. Todo bebê já nasce dando alguns sinais que ele quer fazer xixi ou que ele está com desconforto, que ele quer fazer cocô. É natural, todo mundo faz isso. Só que a gente está muito acostumado com a praticidade da fraldinha descartável, então a gente não quer ver isso, a gente fica cego e a gente nem liga para esses sinais. A gente liga depois, quando a criança já fez o xixi ou o cocô e que ela está incomodada por estar cagada ou mijada, no caso, e começa a chorar. Então a gente sempre está um pouquinho atrasado nesse caso. E era o que acontecia aqui em casa. E meu filho ficava muito irritado assim que ele fazia cocô, quando estava fazendo cocô. E o que acontecia muito também, desde o primeiro mês de vida dele, era eu abrir a fraldinha para trocar e ele fazia xixi em mim. E eu já tinha lido sobre esse método durante a minha gravidez, mas eu pensei, meu Deus, aquelas mães que não tem nada para fazer e que ficam o dia inteiro olhando para a cara do filho para saber se ele tem vontade de fazer xixi ou cocô. Pensei, tem que ser uma mãe que fica em casa o dia inteiro com o filho, que tem muita paciência e que não trabalha, no caso. E não, gente, nada a ver. Dá pra fazer parcialmente, dá pra fazer durante uma pequena parte do dia que você estiver em casa. É simples, é muito simples. Você precisa conhecer o seu bebê. Você precisa ver os sinais que ele dá. E quanto mais cedo você começar, mais fácil vai ser. Porque uma vez que o bebê já está acostumado a ficar com a fraldinha suja, vai ser mais difícil de você perceber os sinais que ele dá. Então, voltando a como que eu fiz, eu via que ele estava desconfortável, ou eu achava que ele estava com algum desconforto, porque ele estava chorando e não queria mamar, ou estava brincando e tal, e eu não sabia o que ele queria. Então, eu levava no banheiro, tirava a fraldinha, colocava ele no vaso, com as costas contra a minha barriga e segurava as perninhas dele. E comecei a fazer o barulhinho de shh no ouvido dele. Da primeira vez não deu certo. Eu falei, ok, tudo bem, vamos tentar de novo. Da segunda vez deu certo. E eu fiquei muito surpreendida. No começo eu levava ele no onde a gente toma banho mesmo na ducha, porque o espaço é maior e eu pensei, ok, se ele fizer xixi ou cocô, não vamos nos sujar, é só jogar uma aguinha e tudo bem. E começou a dar muito certo. Na maioria das vezes que eu levava, ele fazia xixi. E aí eu já comecei a me perguntar se era uma boa ideia estar fazendo num lugar que não é apropriado. Então eu mudei e comecei a levar ele no vaso, pra não ter confusão depois. E nisso ele estava com 3 meses. E eu comecei a fazer isso. Claro, gente, eu fiquei várias vezes toda cagada e toda mijada, porque eu cheguei um pouco atrasada no banheiro com meu filho, ele já estava fazendo. E foram momentos engraçados de que a gente estava mesmo junto e a gente ria, porque eu falava assim, nossa, a mamãe tentou, mas não deu. Mas mesmo assim, se eu escutasse que ele estava começando a fazer cocô, eu tirava a fraldinha dele, eu levava ele no banheiro e era incrível, porque aí parece que ele fazia mais força e ele fazia tudo de uma vez e acabava. E o melhor pra mim era ver a carinha dele depois, quando ele acabava, ele fica todo felizinho. E eu continuei fazendo isso, então aí eu reparei, quando tava muito calor, eu deixei ele peladinho algumas vezes e tentava reparar alguns sinais. E eu reparei que às vezes ele tá brincando e do nada ele para e começa a olhar e faz xixi. Então já vi que esse era um sinal. Quando ele fica muito quietinho, pode ver que alguma coisa vai acontecer. E do nada eu descobri que o intestino dele, eu acho, começou a ficar mais regular. Ele começou a fazer um cocô todo dia de manhã.
e de vez em quando faz algum outro durante o dia, mas na maioria das vezes está sendo um cocôzinho pela manhã. E eu começo a dar mamar para ele de manhã quando ele acorda e ele começa a se esticar, se jogar para trás e resmungar e tipo, eu não consigo acalmar ele com o peito, então eu entendi, vai ter alguma coisa errada. Aí eu levo ele no banheiro, ele faz xixi e cocô e fica felizinho da vida. Então, é isso, é assim que eu faço, é assim que tá dando certo. Eu reparei também que ele faz xixi sempre depois que mama, uns 5 minutinhos depois que ele mama, ele faz xixi. Ele não faz xixi dormindo. Eu já deixei ele dormir peladinho várias e várias vezes. Ele não dorme, ele não faz xixi enquanto ele dorme. E mas assim que ele abre o olhinho, ele já olha assim, para e faz xixi. Então, se eu deixo ele dormir peladinho, na hora que ele acorda, eu já levo ele no banheiro e ele faz xixi lá. E claro, você pode levar seu filho na pia, no vaso sanitário ou no pinico. Eu preferi o vaso porque já seria mais fácil, assim ele vai aprender que lá é o lugar certo de fazer. Mas cada um com a sua preferência. Também tem o sedutor especial para vaso sanitário. Eu tentei e não me adaptei porque meu filho não senta ainda. Então, como eu tenho que segurar ele, para mim foi mais fácil sentar na privada com ele, segurando ele. Talvez quando ele tiver maiorzinho, sentando sozinho, vai ser mais prático com o redutor. Então é isso, é observar os sinais que o bebê dá e é legal associar um som, igual eu faço e várias mães fazem, igual toda vez que eu levo ele no vaso eu faço shh pra ele ligar o som ao ato de fazer xixi. Tem mães que usam sinais, a linguagem de sinais também, algum sinal. Eu tô tentando, mas ainda não achei o sinal perfeito para ensinar para ele o xixi, então eu continuo só com som. Mas eu vou chegar lá nos sinais. E é isso, gente. Eu acho que dei uma bela resumida no assunto. Ainda tem muita coisa para falar, mas acho que assim já deu para entender um pouquinho como é que é e que não é mágica. E vai lá. Eu tô aqui para se tiverem alguma pergunta e se eu puder ajudar em alguma coisa, mas eu também não sou mestre na coisa. Eu estou aprendendo. Meu bebê só tá com 4 meses mas por enquanto tá dando certo. Então, vai lá. Tchau, tchau. Obrigada.